Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo, né, como prometido para vocês, para falar um pouquinho do meu despertar espiritual, né? Para quem não me conhece, sou Manuela Oliveira, né, conhecida mais como Manu Oliver, né? E como eu disse no primeiro vídeo, né, sou uma mulher trans, né? E espero que vocês vão lá no primeiro vídeo, né? Ver um pouquinho da minha história, da minha jornada, da minha trajetória até aqui, né? E primeiramente, antes de tudo, né, vamos ativar o sininho, vamos deixar o seu like, né, vamos compartilhar bastante esse vídeo, né? Todos os meus vídeos, por favor, compartilhem bastante, né? Que o meu intuito aqui no canal é justamente ajudar pessoas, né? Que a minha história possa ajudar milhares e milhares de pessoas ao redor desse mundo. Eu quero que realmente meus vídeos, assim, viralizem de uma forma que realmente possa chegar em milhares e milhares de pessoas que possam ajudá-las de uma certa forma, né? Então, no primeiro vídeo eu me apresentei, né, contando um pouquinho da minha história, da minha transição, e prometi, né, que no segundo vídeo eu falaria da minha experiência de expansão da consciência, do meu despertar espiritual, né? Gente, como eu contei um pouquinho pra vocês no primeiro vídeo, de todo o meu processo que eu passei na prostituição, é uma infância muito difícil, de abusos, de preconceito, de bullying, mas eu falo que eu sempre fui uma criança, uma adolescente, uma adulta muito forte, né? Eu falo, né, eu gosto de repetir que acontece coincidências na minha vida, Deus sempre esteve presente na minha vida, né, assim, me protegendo, me guiando, né, abrindo os caminhos para mim, né, me livrando dos males, né, porque eu vivi uma vida muito obscura, uma vida muito difícil, né. Quem está na prostituição sabe tanto o desafiador que é, tantas coisas que a gente passa, né. Vemos nossas amigas morrerem, serem assassinadas, cafetinagens, roubo, tráfico. E graças a Deus, Deus sempre me privou disso, sempre me protegeu dessas maldades que esse mundo obscuro nos proporciona, né? E eu sempre fui uma pessoa muito religiosa. Como eu nasci, fui criada na religião católica, né? Então eu sempre fui seguindo esse segmento. Eu rezava muito, né? Aprendi muito desde muito jovem rezar o terço com a minha mãe, com a minha avó, né? Sempre ia às missas todas as quarta-feiras e domingos, né? Então desde novinha eu já sabia rezar o ofício, né? Do terço e tudo. Então assim que eu entrei nessa vida obscura, a minha fé nunca se apagou, né? Apesar de estar ali sempre triste, com uma angústia dentro de mim, de estar infeliz naquela vida, eu sempre tive Deus muito presente na minha vida, né? Então eu sempre estava ali rezando o texto, eu ia pra rua, né, para fazer um programa, eu rezava o texto, eu estava ali no calçadão esperando os clientes, eu ficava com o texto, né, enrolado na minha mão. Muitas vezes eu levava a Bíblia, ficava lendo a Bíblia, e sempre eu era motivo de chacota pelas outras meninas, né? Ficavam rindo de mim, ai, você é muito bitolada, ai, gente, pra que rezar? Ai, meu Deus do céu, você é fora da caixinha. E sim, gente, eu sempre fui fora da caixinha, eu sempre gostei de ter Deus presente na minha vida, né? Se aquela vida ali era tão infeliz pra mim, eu tinha que ter um refúgio, meu refúgio era Deus, era estar ali na espiritualidade a todo momento, né, conversando com Deus, pedindo para o meu anjo da guarda me proteger daquela vida tão difícil que a gente passava, né, a gente via muitas coisas, vivenciávamos muitas coisas horríveis, né. Então eu sempre fui muito religiosa, né, sempre tive um contato online com Deus, assim, muito presente na minha vida a todo momento, né. E eu sempre fui aquela pessoa da paz, né? As meninas, às vezes, né, nesse meio, né, rola muita confusão, muita inveja, muita briga, muito tititi. E eu sempre fui a apaziguadora, né? Eu sempre fui a pacificadora das confusões, das brigas, né? Porque eu sempre gostei muito da paz, né? Eu sempre gostei de resolver as coisas no diálogo, né, na conversa. Então sempre foi aquela pessoa pacificadora, né? Então sempre foi aquela pessoa que antes da gente sair pra rua, eu reunia as meninas pra gente fazer oração, antes dessas refeições que todas nós fazíamos juntas também, né, eu tinha o costume de rezar com elas. Então sempre fui uma pessoa muito, assim, religiosa, né? Então, por eu ser essa pessoa desde pequenininha, ter Deus muito presente na minha vida, a espiritualidade sempre me cobrou muitas coisas, né? Então eu sempre tive, como é que eu posso dizer, momentos de experiências
né, traumáticas e experiências assim de um despertar espiritual na minha vida. Né? Então Deus me livrou muitas vezes da morte, né? Eu passava ali pela experiência, mas sobrevivia. Né? Então, se uma hora eu vou parar para contar aqui para vocês detalhadamente coisas que eu já passei, né, na vida da prostituição, na vida, né, nessa vida obscura que eu levei. Mas Deus sempre esteve presente, me protegendo, me guiando, né, me livrando dos males, né, para eu sempre estar ali naquele contato com Ele, naquela fé inabalável, né, porque eu sempre falei, cara, como diz aquele salmo, né, eu posso, por mais que eu ande no vale da morte, não temereis mal algum. Então eu sempre tive muita fé, sempre repeti isso comigo. Eu poderia estar ali no vale sombrio, no vale da morte mesmo, mas eu não temerei mais algum, que o meu Deus é o maior. Quem me protege não dorme, quem me protege me ama incondicionalmente. Né? Então foi aí que eu fui começando a ter meu despertar espiritual. Né? Eu sempre falava assim, gente, eu passo por coisas tão difíceis, Deus está sempre presente na minha vida, me livrando dessas maldades do mundo, na qual eu tô ali sempre presenciando e vivenciando de uma certa forma, né? Então eu falei assim, cara, eu tenho uma chamada espiritual muito forte, né? E eu sempre fui muito psicóloga, muito conselheira, tanto para os meus clientes que eu atendia, né? Que eles viam a minha inteligência, a minha sabedoria, o meu jeito de lidar com a espiritualidade, né? Que eles viam que eu era uma pessoa muito boa, muito sábia, uma pessoa muito religiosa, que gostava de rezar. Eles entravam no meu ambiente, no qual eu atendia eles, tava lá meu altar com minhas velas, né, com meu terço. Então eles viam que eu era uma pessoa boa, uma pessoa do bem, né, e que eu tava sempre ali, em comunhão com Deus, de uma certa forma. Então eu acabei sendo psicóloga tanto para meus clientes, né, como para minhas amigas, as pessoas que me estavam do meu lado nessa jornada, né, tão difícil da minha vida. Então sempre que elas queriam um conselho, vinham pedir para mim, né, eu apesar de ter pouca idade naquela época, hoje eu tenho 35 anos, naquela época eu era muito jovem, eu me sentia a mãe das meninas, né, apesar de ser muito jovem, porque elas sempre me pediam uma orientação, né, eu era o guru das meninas, né, elas brincavam comigo, não, você é o nosso guru, tudo que a gente vai fazer, tudo a gente te pede permissão, a gente pede a sua bênção, porque eu sempre gostei, né, realmente de dar bênção, de dar, né, de vai com Deus, Deus te abençoe, né, e tá sempre nessa vibração da fé, da alegria, da paz, apesar de, tipo, de dentro de mim sempre tá um turbilhão de sentimentos, né. E eu sempre que eu gostei de falar que aqui a tristeza pula de alegria, né? Passei por momentos muito tristes, muito desafiadores, né? Que só quem vive nessa vida sabe, né? De muito preconceito, de muita rejeição, preconceito familiar, preconceito da sociedade, uma vida muito difícil na prostituição, que a gente presencia muitas coisas. Mas, desculpa, eu sempre fui uma pessoa de muita, sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu sempre fiquei naquela busca assim, Deus, quem sou eu? Qual a minha missão? Eu não sou feliz nessa vida que eu estou levando, mas eu sei que o Senhor sempre está me mostrando, me livrando dos males, né, fazendo eu passar por desafios espirituais tão fortes, né? Será que a minha missão é essa? Né? Será que eu sou um anjo encarnado aqui nessa existência para salvar vidas, ajudar pessoas? Né? Então eu sempre fiquei nesse looping, né? E Deus, de uma certa forma, sempre me dava certas confirmações, né? Mas e quando a gente começa a olhar para o nosso interior, começa a fazer, né, a parar para olhar realmente para si, né? A gente, as questões começam a vir à tona, nossos traumas, nossos medos, né? Nossos dragões internos começam a explodir para fora, né? Foi aí que, né, passou um tempo, né? Eu não aguentava mais essa vida da prostituição. Né, eu sempre estava naquele sentimento assim, por mais que eu vivi uma vida muito difícil, mas eu também ganhava muito dinheiro, né, me proporcionou muito dinheiro, me proporcionou muitos bens materiais bacanas, a vida da prostituição, não posso negar, então eu ficava naquele loop, meu Deus, se eu sair, eu vou perder tanto dinheiro, porque querendo ou não tô feliz nessa vida, é muito difícil, mas me dá uma estabilidade muito boa, então eu ficava naquele loop. Foi quando a minha irmã, né, abriu uma lojinha de roupas e tudo, né, um e-commerce muito, que fez muito sucesso durante muito tempo, né, e bombou bastante, né, muitas pessoas que vão assistir esse vídeo já podem ter ouvido falar, se chamava Yes Perua, né, era loja de roupas femininas, calçados, bolsas, óculos, relógios, né, e fez muito sucesso, né, e ela precisava de uma pessoa, de um braço direito para acompanhar ela nesse projeto, né, foi quando ela me fez o convite. Né? E como eu já queria juntar o útil ao agradável, sair da prostituição, né? Eu vi que estava dando muito certo o negócio, entrei de cabeça com ela, foi daí que eu comecei
saí da prostituição e comecei uma nova vida, né, no novo trabalho, no novo ramo, no novo ciclo, e aí que eu realmente afundei mesmo de cabeça na espiritualidade, né? Comecei a fazer cursos de inteligência emocional, fiz, participei de muitas expansões, né, de muitas imersões, né, do Paulo Vieira, né, estudei muito professor Hélio Couto, né, então eu sempre fiquei, né, muito vibrada nesse universo da espiritualidade, né, e comecei a participar de vivências, retiros espirituais, né, passei por experiências, assim, surreais, né, que só quem passa mesmo sabe, e comecei a ver que realmente, cara, essa sou eu, essa é a minha missão, né? Depois, como eu falei no primeiro vídeo, que eu ficava no vitimismo, naquele sentimento de culpa, por que isso acontece comigo, porque eu sou, sabe, eu sou um erro mesmo, será que realmente eu sou uma aberração, porque eu fui rejeitada pela minha família, sendo que Deus não erra e Deus faz tudo perfeitinho, né? Então eu fiquei naquele sentimento, naquele loop, mas depois que eu entrei a fundo na espiritualidade, eu pude ver que realmente tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Eu precisei passar por isso para ser isso, eu precisei passar por isso para chegar até aqui, e né, isso é um porta-voz para milhares e milhares de pessoas que estão passando pelo que eu passei e ainda, né, posso estar passando. Então, assim, eu prometi para mim mesma, cara, enquanto eu estiver aqui nessa existência, né, que né, eu quero deixar minha marca, eu quero deixar minha história, eu quero deixar o meu nome, eu quero, é claro que é um processo, né, como até minha irmã diz, quando a gente tá cortando a cebola, são camadas que a gente vai colocando pra fora ali, né, pra se lapidar, pra chegar realmente aonde a gente quer chegar, né. Estou longe de ser um guru, tô longe de ser, né, uma mentora espiritual, mas estou nesse caminho, né. O meu sonho é realmente ser uma mentora espiritual de muito sucesso, sim, né, com a minha história, com a minha jornada, com as minhas experiências, com meus estudos, né, então eu tenho muito esse sonho de ajudar as pessoas, né, de uma forma espiritual, porque a gente sabe que tudo é de dentro, né, se o mundo hoje está doente, se o ser humano hoje está doente, muita depressão, muita dor, muita maldade, muita falta de empatia, muito preconceito, muita falta de compaixão para com o próximo, é a dor da alma, é a doença da alma, então a gente tem que tratar na raiz. Então eu tô aqui fazendo esse canal justamente para trazer para vocês experiências espirituais que eu passei, falar um pouco para vocês da minha jornada, né, de passo a passo, como fui chegando até aqui, dos meus estudos, das minhas buscas, das minhas experiências que eu passei, né, nos retiros espirituais que eu passei, né, que eu participei. Então, assim, né, eu quero realmente de coração poder trazer, né, um pouquinho de cura, né, para todas as pessoas que acessarem o meu canal, né, que estiverem aqui, né, que realmente eu possa, se eu salvar uma vida, para mim eu falei assim, cara, né, meu serviço foi feito, meu maior troféu é esse, né, e tudo, já fiz muitos vídeos, né, de uns tempos, né, atrás eu fiz vídeos, né, no Instagram, no qual, né, de uma certa forma, recebi muito apoio das pessoas, né, me elogiando, falando que a minha história foi uma injeção na alma delas, que elas estavam assim como um zumbi, né, uma morte em vida, estavam pensando realmente tirar a vida, e quando viram a minha história, a minha superação, realmente foi aquele up para elas realmente mudarem a jornada dela. Então, para mim, o meu intuito nesse canal justamente é esse, de mudar a vida, transformar vidas, né, principalmente a minha, né, porque é uma troca, vou aprendendo com vocês, vou ensinando, vou aprendendo, né, porque eu sou um ser errante, sou uma metamorfose ambulante, né, vou estar sempre aqui em expansão, né, aprendendo, né, ensinando as coisas que eu vou recebendo, né, então a minha missão aqui é justamente estender a mão para o meu próximo, né, e transformar o máximo de vidas que eu puder, tá bom? Mais uma vez, né, ficamos por aqui, né, logo mais estarei vindo com outro vídeo, né, o tema vai ser surpresa, né, e muito obrigada, né, para todos que me acompanharam até aqui. Não esqueçam de deixar um like, ativar o sininho, compartilharem bastante os meus vídeos, né, porque cada vídeo, né, eu vou aumentando o tempo de duração, a história vai ficando mais impactante, né, e eu tenho certeza que a gente vai se conectar de uma maneira muito bacana e muito especial com todos vocês, tá bom? Beijo grande, fiquem todos com Deus e até a próxima.